Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota, 10 de julho de 2018. Considerada sucessora de Game of Thrones, Westworld voltou domingo 22/04. Se o Westworld deu um nó na sua cabeça na primeira temporada, prepare-se para mais na segunda. Pelo menos é o que prometem os envolvidos com a série, que voltou domingo, 22/04, às 22 horas, na Boa. Como o brasileiro Rodrigo Santoro, que faz o pistoleiro e ladrão Hector, um dos anfitriões, seres sintéticos criados para entreter humanos no Parque do Velho Oeste chamado Westworld. A primeira temporada era só a ponta do iceberg, disse em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, em Los Angeles. Há muito a explorar, o que existe no parque, o que está além do parque, a empresa deles, que controla o parque. É bem mais amplo. Se você acha que viu muito na primeira, o escopo é completamente diferente na segunda. Uma das partes desse universo ampliado é o Westworld, com samurais e tudo, mostrado no último trailer. O bandido Hector se reencontra com Maeve, Tandy Newton, que no episódio final desistiu da oportunidade de sair de Westworld para procurar sua filha. Enquanto isso, Dolores, Evan Raquel Wood, que descobriu ter tido sua personalidade misturada ao cruel e atirou nos humanos numa festa da empresa deles no último capítulo, sai em busca do seu destino de autodeterminação ao lado de seu fiel Ted, James Marsden. Pelo menos isso é o que acha, porque existe chance de tudo ser parte de outra narrativa criada pelo Dr. Ford, Anthony Hopkins, que em princípio não volta para esta temporada depois de levar um tiro na cabeça. Estava muito empolgada de descobrir esse novo lado dela e explorar quem é o Yati e como seria agora que sua personalidade mesclou com a dele, disse a atriz Evan Raquel. Todo mundo ficava dizendo, vai ser tão divertido. Os vilões são tão divertidos de interpretar. Embora ela não seja a heroína nem vilã na verdade, mas uma rainha do caos, quando comecei a fazer, percebi que era difícil, sombrio e desafiador. Porque na série tentamos fazer tudo ser realista e não gratuito, sem glorificar nada. Então ela não sai atirando em tudo por diversão, como um cowboy. Ted, por sua vez, tomou consciência sobre sua real situação graças a Dolores, mas agora precisa redefinir sua identidade. Ele vai segui-la em sua jornada de rainha do caos? Seu renascimento é no meio dessa bagunça, afirmou Marsden. Para ele, as palavras definidoras desta segunda temporada são revolução, sobrevivência, mudança e escolhas. Bernard, Jeffrey Wright, é outro que precisa redefinir-se, depois de descobrir que não era um humano responsável por trabalhar nos anfitriões, mas um anfitrião também. Ele está dividido entre as diferentes lealdades, os diferentes lados de si mesmo e desse caos. Ele achava que tinha uma vida de humano. Mas não era exatamente o caso. Só que ele tem proximidade com os dois lados. Ele tem muita coisa para resolver. E ainda lida também com problemas cognitivos depois de levar um tiro. Seu cérebro não está em sua melhor forma. Sua relação com Dolores, que sempre foi especial, pode ou não continuar sendo a mesma. Não sabemos se a atitude de Dolores foi um ato de livre-arbítrio ou foi programação humana. Os anfitriões também tiveram muitas interações ruins com humanos, e pode ser que tenham de responder por isso. Essas questões todas estão ali, lembrou Wright. Mas este é um dos novos segredos da série, que promete deixar a internet em polvorosa com novas teorias. A série da Bo coloca em xeque as assim denominadas 3 leis da robótica. São em verdade 3 princípios idealizados pelo escritor Isaac Asimov a fim de permitir o controle e limitar os comportamentos dos robôs que este trazia à existência em seus livros de ficção científica.
Asimov foi um prolífico escritor não apenas de ficção científica mas também de obras científicas, publicando ao todo mais de 500 livros e contos ao longo dos seus 52 anos de carreira, entre eles incluindo-se Eu, Robô e Manual de Robótica, 56 edição, 2058 d.C. As 3 diretivas que Asimov fez implantarem-se no cérebro os positrônicos dos robôs em seus livros são: Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Mais tarde Asimov acrescentou a Lei Zero, acima de todas as outras, um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. O objetivo das leis, segundo o próprio Asimov, era tornar possível a coexistência de robôs inteligentes. As leis pressupõem inteligência suficiente para os robôs tomarem suas próprias decisões e humanos, impedindo assim que aqueles venham a se rebelar contra ou mesmo subjugar estes. Adicionalmente, ainda segundo o próprio Asimov, em virtude das diversas interpretações das mesmas, as leis lhe forneciam um motivo valioso para um número grande de histórias. Ao fim, as leis da robótica não são perfeito leis mas sim diretivas que, mesmo oriundas de contos de ficção científica, qualquer pesquisador em inteligência artificial da atualidade gostaria de ver obedecidas por suas criações. A série leva a refletir sobre a consciência. Ademar Arthur Chioro dos Reis afirma que todo mundo sabe o que é estar consciente. Portanto, qualquer um poderia conceituar consciência, mas não é uma tarefa fácil. Nem mesmo a ciência chegou a um acordo. Os cientistas terminam discorrendo sobre vários processos relacionados, atenção, percepção, linguagem e a memória, mas não concluíram nada sobre a consciência. Além do inconsciente, estudos consistentes sobre a neurologia das emoções, a inteligência, a fisiologia da consciência, os comportamentos condicionados, entre outros, foram realizados. A complexidade do psiquismo humano, entretanto, ainda não encontrou na ciência a teoria suficientemente ampla para abranger toda a extensão de suas propriedades. Para a maioria dos cientistas que trabalham nessa área, a consciência é um estado emergente do cérebro, explicável cientificamente. Não é necessário inventar uma faísca divina, uma alma ou outra explicação sobrenatural para preencher nossa ignorância sobre como funciona o cérebro. Apesar disso, admitem que é necessário descobrir novos aspectos da atividade cerebral, talvez um novo paradigma científico. Além dos estudos fisiológicos, existe um campo relativamente novo de modelagem neural computadorizada, utilizando populações ou redes de neurônios virtuais e verificando como elas se organizam em resposta a estímulos e restrições diversos. Recentemente, o estudo da fisiologia do cérebro e da mente foi enriquecido com os estudos das formulações matemáticas que constroem computadores cada vez mais complexos. A relação entre a complexidade dos computadores e a estrutura das redes de neurônios que se organizam no cérebro, fez surgir a ciência que levou à criação da inteligência artificial. Essa forma de equacionar soluções que exige rapidez nos cálculos e a possibilidade da máquina de tomar decisões permitiu a fabricação de robôs muito versáteis. Todas essas abordagens, ao lado de conceitos que não estavam à disposição de gerações anteriores, hoje se somam para fazer da busca pelos correlatos neurais da consciência a aventura mais fundamental e mais instigante da ciência neurológica nos dias de hoje. Os modelos discutidos neste estudo são insuficientes para propor um paradigma único que explique a natureza da mente, nossa capacidade de aprender e criar ideias novas, gerar percepções, criar interpretações ou processar julgamentos. A ciência ainda está muito distante de compreender quais mecanismos permitem que nossa mente
permaneça estruturada de um contexto em que somos um único indivíduo, um eu indivisível, sem que nos fragmentemos em diversos pedaços. Para o Espiritismo, para serem considerados vivos os robôs, teriam que ser animados pelo elemento inteligente do universo, o princípio espiritual. O modelo espírita fundamenta-se em preceitos dos quais, valem destacar: somos espíritos imortais que ocupam temporariamente o corpo físico para nosso desenvolvimento e progresso espiritual. O espírito, criado por Deus, é que preside os fenômenos psíquicos e físicos que se processam em nosso organismo. A vida é a expressão de um fenômeno material espiritual, pois a mente é o espírito que interpreta sensações, cria as ideias e sente as emoções que, através do pensamento e da linguagem, exteriorizam os nossos desejos. Para tanto, entre a dimensão física e espiritual existe o perispírito. Somos apenas aquilo que nosso cérebro nos permite ser, e não tudo aquilo que nosso espírito é ou já foi. Todo ser vivo está sujeito à evolução, através de vidas sucessivas, favorecendo a oportunidade de crescimento intelectual e moral, com destino à perfeição. Amplia-se os aspectos da psique quando consideramos o homem um ser de múltiplas existências. Um ser que se renova, que é resultado, hoje, do que construiu em vidas sucessivas, múltiplas experiências. Vivencia personagens distintos que imprimem em si próprio as marcas das múltiplas personalidades, em distintos palcos de vida, que nossos cérebros não conseguem, ainda, fixar em sua memória as experiências de nossas vidas anteriores, mas o inconsciente retém os dramas fundamentais dessas vivências que, com frequência, repercutem em nossas decisões e comportamentos. Espíritos que têm sua trajetória evolucionária desde o átomo até os seres mais superiores da criação, vivenciando diversas situações de aprendizado, nos mundos mineral, vegetal e animal, antes de desfrutar a condição de ser humano, continuando a nossa jornada evolutiva, neste ou em outros mundos, conectados através da mediunidade ao mundo dos espíritos, que nossos sentidos ainda não permitem usualmente perceber, mas que a faculdade mediúnica permite-nos estabelecer um intercâmbio de aprendizado inter-relações permanente, que o mundo espiritual é constituído, também, de matéria, em outro nível de organização, e que a inteligência que persiste individualizada após a morte, após um período variável de inconsciência, aglutina energias sutis, porém de origem material, o perispírito, projetando um campo mental, onde está inserido o corpo mental, que nas lições que vivencia, acertos e erros, aprimora habilidades, preferências, virtudes e aptidões. Esta vida representa apenas o que estamos sendo num determinado momento, fomos e seremos, com certeza. Quando aceitamos os princípios espíritas, vemos em nós outros eus que também já fomos, e que nos marcam com suas características e estigmas, que somos todos irmãos, em situações diversas de aprendizado, ou seja, em processo permanente de desenvolvimento de nossas consciências. Na visão espírita, a mente deixa de ser uma expressão sintetizada pela atividade cerebral para se apresentar como uma entidade organizadora da vida, que sobrevive à morte e que acumula conhecimento à medida que repete as experiências de novas vidas. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de julho de 2018. Por Feijão.